Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ale Brasil falando e hoje nós vamos falar sobre planejamento, isso aí, e é um planejamento anual que inclusive eu estou disponibilizando esse planejamento 2022 lá na plataforma da Hotmart, isso mesmo, se você tiver interesse aqui embaixo deve ter algum link, tá? E se você realmente ficou interessado e quiser me acompanhar, é só se inscrever no canal. Então, hoje, o que a gente vai trazer sobre o planejamento? Você sabe que as pessoas, a sua grande maioria, elas têm a dificuldade de fazer o tal planejamento, né? Por quê? Porque nós não fomos culturalmente educados para isso, para planejar algo. Então, assim, quando a gente vê que a disciplina, ela é a ponte, né, entre os objetivos e a realização, então, no caso, tem um ponto aqui e o outro ponto. Então, você vai percorrer isso. Então, a disciplina faz parte, né, e a constância. Então, quando a gente começa a entender que isso tudo pode ser programado, projetado, você começa a entender, né, a regra do jogo. E o que a gente vai estar abordando aqui? Então, são 7 tópicos básicos. A gente vai falar sobre o planejamento de 2022, as reflexões que a gente tem que estar fazendo referente ao que aconteceu em 2021, o planejamento pessoal, que é o seu diário de rotina também, aquilo que você gostaria, os seus desejos, as suas metas, o mundo digital, né? Porque o atual cenário, então assim, às vezes a pessoa não tem uma oportunidade, não entende como é que funciona o mercado digital, né? Como é que ela poderia estar trabalhando, que profissão ela poderia estar desenvolvendo, baseado naquilo que ela gosta de fazer, nos seus dons, nas suas habilidades, nos seus talentos, né? Então vamos ter 7 passos para você começar 2022 numa linguagem mais assim profunda, de você refletir a sua essência mesmo, você buscar aquilo que realmente está dentro de você. Então assim, e aí você entra com o planejamento profissional. Nesse planejamento profissional vai envolver pilares importantes. No meu negócio, eu decidi trabalhar com 4 pilares, né? Então, o primeiro pilar que eu acredito que é muito importante é você ter um planejamento de marketing. Então, o marketing digital, ele veio para ficar e a gente precisa, nós como gestores do nosso negócio, precisamos entender como é que funciona o marketing digital. Então, você tem que planejar o seu marketing digital para 2022. Também temos que ter o planejamento de vendas, né? Então, você tem que estruturar quanto você quer faturar no ano de 2022. Então, tudo isso é feito agora, em 2021, justamente para poder a gente ter as metas, para alcançar essas metas no decorrer do ano. E a gente precisa ter uma mentalidade positiva, a gente precisa alimentar essa mente para que ela seja mais construtiva, mais produtiva, né? Então a gente vê que a distância entre a produção, a produtividade, existem os hábitos, né? Que a gente vem com esses hábitos dentro da gente enraizado e às vezes a gente não observa que ele está ajudando ali no processo da procrastinação. Então, você precisa adotar bons hábitos, né? E a metodologia, né, gente? Porque se você não tem um passo a passo, você fica meio perdido. Então, otimize seu tempo. Então, aqui a gente também vai estar desenvolvendo o calendário lunar. O calendário lunar, assim, eu sempre fui curiosa e estudante da Bíblia, né? E eu ficava ali imaginando como é que as pessoas antigamente, né, as civilizações antigas, elas se comportavam em relação ao tempo. E lá em Gênesis, Deus disse que ele criou, né, 2 astros ali, né, na criação, que foi o Sol, para nos guiar de dia, e a Lua, né, que seria para nos guiar à noite. E você vê, né, que mesmo ali nos processos de rotação, os movimentos de translação da Terra, a gente está observando que eles estão
nos acompanhando, nos guiando. Apesar da gente ter um horário, né? Um fuso horário, um calendário humano que tá ali dizendo que a gente acorda a tal hora, que a gente vai dormir, essa rotina. Mas eu comecei a observar aquilo que faz sentido para você. Então, assim, por que as fases da lua? Então, cada fase da lua, ela serve para algo referente à colheita, né? As pessoas do campo, elas absorvem muito isso e respeitam isso porque faz parte da criação. E por que não trazer isso para o nosso negócio? Por que não fazer nossos criativos na semana da lua nova? Por que não planejar na lua crescente? E por que não fazer a abertura do carrinho na lua cheia? E a gente mensurar na lua minguante. Então essa foi uma forma que eu entendi para me disciplinar, né? Então tudo que está nesse planejamento eu aplico na minha vida. Eu trago também muito um cuidado com o estilo de vida saudável. Por quê? Porque eu sou graduada em fisioterapia e especialista em prevenção à saúde. Então isso é forte, apesar de estar já hoje desenvolvendo, né, um trabalho, um estudo mais aprofundado em marketing e vendas, né, porque fiz uma transição, mas o olhar pela saúde é necessário, porque você é o seu negócio. Então eu preciso estar aqui disposta, com energia, para poder estar gravando esse vídeo para você que está aí e deseja adquirir esse planejamento. Então você vai entender que quando a gente quer ter uma vida tranquila, com estabilidade, é possível, contanto que a gente comece a desenvolver essas etapas de um planejamento. E a gente olha o planejamento não só. Então, assim, como foi que eu criei isso? Eu peguei ferramentas de coach, né, que poderiam ser aplicadas em sessões, e aí eu comecei a casar ali, montar um quebra-cabeça, né? Então, justamente para poder fazer com que você aplique aquilo que você planejou. Então, começa você mensurando a sua roda da vida, né? Como está a sua saúde, sua disposição. Você envolve o seu lado profissional, aquilo que você necessita. O ser humano, ele tem necessidades básicas e elas precisam. Então você tem que ter um tempo para sua família, um tempo para você meditar, um tempo para você fazer uma atividade física. Você não pode passar a semana inteira, né, só no foco do trabalho. Você também tem que ter essas válvulas de escapes para poder fortalecer, para energizar. Então, chega um momento que você está cansado e você vai ter que parar. Então, se você tem o hábito, vai desenvolvendo, criando novos hábitos, você vai conseguir fazer a coisa do jeito que tem que ser. Então, quando a gente tem esse planejamento pessoal que encaixe com o nosso estilo de vida, a coisa começa a ficar. Então vai ter uma parte lá que vocês vão estar ressignificando 2021. Isso eu já tô dando spoiler lá do planejamento, né, gente? Vocês vão traçar metas para 2022, né? Então vocês vão colocar as metas que vocês querem alcançar por mês. Isso, cada mês ali você vai ter, então vão ser 12 metas para vocês estarem focadas. Então vai estar ali, aí você vai começar a observar curto e longo prazo. Então vai ter o método de execução, um diário de rotina. Eu trago um diário de rotina pessoal meu, o ideal que deveria estar sendo feito, né? E aí eu trago uma analogia com a fisiologia humana. Então eu trago um pouco também do olhar de fisioterapeuta para poder você entender que é necessário. Por exemplo, por que é interessante a gente ter um cochilo 1h da tarde, né? No meio ali do período, porque você vai dar uma oxigenadazinha ali no cérebro, entendeu? Às vezes você precisa dar uma parada para continuar. E aí, ó, você vai, eu disponibilizo também grupos, né, no Telegram, comunidades, o que vocês queiram tá também me seguindo, conhecer o meu trabalho, vocês fiquem à vontade. A plataforma que eu faço todo esse trabalho, que inclusive eu criei o e-book que vocês estão adquirindo agora, então tudo, eu tô entregando tudo que eu faço para vocês, né? Então, aí depois eu digo, né, como é que nasceu o meu projeto. Eu sou coach, né?
E, na realidade, eu trabalho com empreendedorismo hoje, mas eu já tenho uma experiência em emagrecimento, eu trabalhei em parceria com a multinacional e eu também tenho experiência em transição de carreira. Justamente, é a pessoa que está ali no físico, né? Então, meu carro-chefe é esse, a pessoa que está no mundo físico e quer migrar para o mundo virtual. Então, com toda a estratégia, planejamento, né? Ela consegue fazer a transição de carreira dela. Mas hoje o meu olhar está para a mãe empreendedora. Por que para você, mãe? Porque eu vi que realmente, gente, ficar em casa, ser provedora, ter 3 filhos, e isso é experiência, né? Porque eu tenho 3. E se você não tiver disciplina, foco, você acaba, né, deixando as distrações tomar conta. Então foi para você, mãe, que eu preparei esse planejamento todo detalhado, né? E no final eu entrego alguns modelos, né? Eu entrego alguns modelos do que eu faço, do que funciona para mim. Então vocês vão gostar. Então, o meu sonho, gente, é ter uma empreendedora em cada lar brasileiro. Então, assim, esse projeto nasceu justamente em plena pandemia, quando eu olhei a dor do outro, né? No momento eu estava na minha estabilidade e mesmo assim, devido a um fato que aconteceu na minha vida em setembro de 2022, eu resolvi abraçar essa causa porque eu entendi que é um chamado. E quando é um chamado, a gente tem que dizer, eis-me aqui. E assim, eu tô ajudando essas mulheres pelo Brasil e isso tem sido algo assim libertador para minha vida. E aí eu vi oportunidades no mundo digital. Só que essas mulheres, elas ainda não chegaram lá nesse mundo digital, né? Eu digo assim, a visão de águia. Então, assim, eu enxerguei isso e por que não compartilhar? Por que não ensinar para elas aquilo que elas ainda não visualizaram? Porque ainda está naquela angústia, está naquele sofrimento, porque não sabe para onde vão. Muitas estão desempregadas em casa com os filhos, são provedoras e não sabem o que fazer. E às vezes a pessoa tem o seu celular, tem ali a internet, tem tudo ali à sua disposição e não sabe por onde começar. Então, na metodologia que eu deixo nesse planejamento, você tem um norte. Você sabe para onde você vai estar indo. E eu trago também o testemunho da minha persona, que é a Maria das Dores. Então, quando vocês entenderem a história da Maria das Dores, vocês vão entender por que é que eu criei o Empreenda Sua Paixão. Então, lá vocês vão estar conhecendo também 12 profissões, né? Eu achei incrível cada uma, eu passei por cada uma delas também, assim, quer dizer, passo ainda, né? Que a gente vai estar ali desenvolvendo isso. Porque quando você começa no empreendedorismo, você começa pequeno. Então, você acaba fazendo um pouco de cada coisa, né? Então, você faz a produção, você faz ali a parte de produção, de texto, você edita, você grava, você faz tudo, né? E aí você acaba tendo um leque de profissões, que na realidade seria uma pessoa atuando em cada uma delas. Mas às vezes você tem que ser as 12 e tá tudo bem, contanto que você consiga, né, estar em equilíbrio com sua vida pessoal. Porque tudo é rotina, tudo é você determinar, eu vou fazer isso, fazer... É tipo quando a gente está estudando, gente, o que é esse planejamento? É como se fosse a matéria ali, você tem 12 matérias na escola, certo? E aí você vai ter que estudar um pouco de cada matéria. Então, hoje é matemática, amanhã é geografia. Então, a mesma coisa é o seu negócio. Então, você vai precisar ser gestor. Então, a gente precisa ser gestor de marketing, a gente precisa ser gestor de vendas, a gente precisa ser o diretor de todos os gestores ali para poder fazer a coisa acontecer. Você precisa entender a venda, você precisa fazer o fechamento, você precisa entender quais são as necessidades, as dores do seu cliente, você precisa trazer solução dentro do que está sendo ofertado. E isso é importante. Então, quando você começa a entender que existe algo estratégico, né? Então aí eu deixo também 7 passos estratégicos daquilo que faz sentido para mim. Porque o que eu observo hoje em dia, né? Assim, o meu olhar de coach do empreendedorismo, né? É justamente que as pessoas, elas começam no empreendedorismo, mas elas não trazem, né, algo relacionado à sua essência, né?
E isso precisa estar claro, definido para gerar autoridade. Então, assim, a pessoa chega um momento, tá, o empreendedorismo, abriu lá, aí fez, aí tem que falar dela, tem dificuldade. Vai ter que construir um site, vai ter que colocar lá sua história, tem dificuldade, né? Gerou autoridade, às vezes a pessoa tá ali no piloto automático, ajuda muita gente, mas não entende que aquilo ali, ela tá sendo uma mentora daquelas pessoas, ela é uma líder, porque ela não entende o perfil dela. Então, eu trago também aqui o desenho de 4 perfis de mulheres que eu identifiquei ao longo do meu trabalho aí, né, gente? Então, assim, eu trago a mulher sonhadora, né? Eu faço parte dessa mulher sonhadora porque eu tenho muitos sonhos, muitos projetos que se iniciam agora, nesse ano de 2022. Então, assim, vai ter aí um quiz que vai sair aí na Hotmart agora em janeiro, que vai ser o Essência. Gente, a gente estava finalizando a capa do quiz, né? Então, assim, aguardem que vocês vão amar. Porque eu tô trazendo tudo, porque tudo que está sendo construído, vocês pediram. Eu não tô fazendo nada aqui da minha cabeça. Não, é a necessidade das minhas clientes. Então, precisava ter uma orientação. Chega um ponto que a pessoa não sabe para onde ir. Por quê? Por causa do conhecimento limitado. Então, se você tem... Então, assim, eu tive um conhecimento que foi dado a mim do marketing. Eu tive o conhecimento do marketing através de uma coach. Eu estava atendendo uma cliente e ela me falou sobre o marketing digital, porque fazia parte do negócio dela. Eu resolvi estudar isso. No que eu estudei, eu me apaixonei. Por que que antes eu não dava valor? Porque eu não conhecia, eu não sabia, eu não entendia. E agora não. Agora... Você estudando, você cria uma habilidade e você praticando, você ganha uma experiência. E aí eu tô aqui agora compartilhando isso com essas mulheres que estavam igual a mim no passado, que não sabia. Só que a diferença é que eu tive que criar toda a metodologia porque foi o que eu me baseei para estudar. Porque como analista, né, eu gosto de início, meio e fim, então eu tinha que saber para onde ia. Isso era uma necessidade que eu tinha. E aí eu tive que montar um quebra-cabeça. Que hoje muitas pessoas têm até pronto. Mas quando eles estão em mentoria. E vocês vão ter acesso a isso. Quando vocês estiverem adquirindo um produto meu, um curso meu, uma mentoria minha. Ou quando vocês estiverem em sessão comigo. E que for necessário, né, eu estar compartilhando um pouco da minha história com vocês. Então, a Dorinha vai falar mais de mim e de vocês, né, do que dela mesma, porque ela foi criada com todas as nossas dores. E aí vocês vão entender também que o planejamento de vendas é importante, que você precisa estar focada nos indicadores. Eu trabalhei na saúde durante mais de 10 anos com indicadores da saúde, né, sabendo do que as pessoas morriam para poder trazer a prevenção. Então, eu sei mais do que ninguém que os indicadores de venda é algo extremamente poderoso e que a gente, às vezes, não utiliza. Então, assim, é a parte do análise que precisa. Então, e a nossa mentalidade, né, gente? Porque a sua mente, ela pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga. Então, você vai estar ali, né, entendendo todo o processo. E assim, e chega a ser algo bíblico, né? Porque na Bíblia, né, quando você vai lá em Romanos 12, 2, você vai entender que Deus diz assim, eu vou ler aqui para vocês, tá? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus, às vezes, tem algo maior para você. Mas você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa se colocar no modo aprendiz. Você precisa fazer como eu fiz, como muitas pessoas que estão comigo, fazendo parte desse time, fizeram. Entender a regra do jogo. E isso vai ser libertador. E em seguida vem toda a metodologia, né? Então a metodologia vem um passo a passo, né? Do que é que está acontecendo, do como é que inicia, o que é que precisa. Na realidade,
é a minha metodologia, é aquilo que eu trabalho, eu vou estar compartilhando com vocês. Aí vocês vão absorver aquilo que faz sentido para vocês. E eu trago também o perfil, né, como eu falei, de 4 mulheres. Já falei da sonhadora, né, que é o qual que eu me encaixo. A mulher registra, aquela que vai estar ali anotando tudo, que ela ama uma planilha. A potência, aquela que vai fazer a coisa acontecer, né? Então eu vou estar descrevendo dentro desse planejamento o perfil de cada uma delas, assim, de uma forma prática, objetiva, só para vocês terem clareza que eu não tenho como ter um protocolo pronto para uma pessoa só. Não, é isso aqui e acabou. Não. Porque eu tenho perfis diferentes, pessoas diferentes, cada uma com entendimento diferente, com aprendizado diferente. Então, por isso que é importante conhecer como você funciona para poder a coisa acontecer do jeito que tem que ser. E você é autora da sua própria história. Então, o que é que você quer fazer em 2022 que você não fez agora em 2021 por alguma crença limitante, porque você está esperando algo acontecer, que você está esperando um novo normal? Entenda, a vida continua, o tempo, a moeda mais cara que temos, ela não volta atrás. Então você precisa decidir agora, cria seu método e vem fazer parte desse processo. Faça a coisa acontecer enquanto é tempo, tá? Então vai estar aí disponível para vocês. Beijo no coração. Espero ter trazido clareza para vocês entenderem. Se fizer sentido, o manual vai estar à venda lá aqui na Hotmart, né? Vocês vão estar encontrando o caminho, a rota. Porque o meu desejo para você, mãe, nesse final de ano, é que você tenha a oportunidade de escolher. Se você ver esse manual todo e decidir fazer a coisa acontecer, ótimo. Mas se você ver esse manual todo e decidir que isso não é para você, tranquilo. Mas pelo menos você teve o poder de escolha. Você teve o poder de decisão, né? E você pode escolher trabalhar home office e perto de quem você ama. E nunca mais terceirizar a educação do seu filho. Beijo aí no coração e até mais. Don't stop, make it pop.